Hora de falar sobre o outro lado do clássico, o São Paulo na bronca com a arbitragem de Daiane Muniz e suas assistentes. Tudo porque o São Paulo, quando perdia por 1 a 0 no início do segundo tempo, teve um pênalti a seu favor não marcado. Lucas chuta a bola, que bate no braço esquerdo do Gustavo Gomes, o braço estava bem aberto. A Daiane disse que viu o lance, o árbitro de vídeo não a chamou e o jogo continuou. Na sequência, o Palmeiras fez 2 a 0, gol do Flaco Lopes. E com a vantagem de 2 a 0, o pênalti marcado pela Daiane, de um braço do Marlon Freitas no rosto do Lucas Ramon, esse pênalti teve pouco efeito, o Caleri até diminuiu a vantagem palmeirense, mas a verdade é que o São Paulo não teve força para buscar o gol do empate. Se o pênalti, na visão do São Paulo, o primeiro do Gustavo Gomes, tivesse sido marcado, 1 a 1 certamente interferiria no resultado do jogo. Importante registrar que Hernan Crespo, ainda dentro de campo, falava que é sempre assim, que o São Paulo sempre tem problemas de arbitragem quando enfrenta o Palmeiras. Rui Costa, executivo de futebol, e outros jogadores foram no mesmo caminho reclamando dessa dificuldade em ter marcações a seu favor nos confrontos contra o Verdão. Você acha coincidência? Há uma perseguição contra o São Paulo? O Palmeiras tem sido mais beneficiado do que prejudicado nos duelos contra o Tricolor? Use o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de informação importante, Luiz Henrique, atacante da seleção brasileira e ex-jogador do Botafogo, deve ser negociado pelo Zenit na metade do ano. A verdade é que o investimento de 33 milhões de euros feito pelo Zenit para a compra do atleta junto ao Botafogo até aqui não se justificou. Não dá para dizer que o Luiz Henrique está brilhando por lá. Pelo contrário, são 18 jogos, 3 gols e 2 assistências. Um detalhe importante, os 2 dos 3 gols marcados foram nas 2 últimas partidas, uma delas em que ele sai do banco de reservas. O Luiz Henrique, na penúltima partida do Zenit, faz o gol e acaba sendo substituído no início do segundo tempo. Ele começa o último jogo na condição de reserva, entra no finalzinho para marcar o gol da vitória contra o Baltica. A chegada, por exemplo, de John, contratado do Red Bull Bragantino, diminuiu um pouquinho do espaço do Luiz Henrique. E hoje, os principais brasileiros do time são o Wendel, que já foi pretendido por vários clubes brasileiros, entre eles Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras, o John, que acabou de ser contratado, e em especial o Pedrinho, jogador formado na base do Corinthians, não confunda o Pedrinho que jogou no Atlético. Me refiro ao Pedro, que foi negociado com o Zenit naquela transferência que trouxe o Yuri Alberto para o Parque São Jorge. Importante registrar que são vários os brasileiros que atuam no Zenit. Nessa última partida contra o Baltica que eu citei, foram 7 brasileiros em campo, 6 titulares e o Luiz Henrique quem entrou no decorrer da partida. A tendência é que o Luiz Henrique e o Nino sejam vendidos na metade do ano, mas não esperem por fáceis negociações ou por valores baixos. O Zenit costuma dificultar até transferências de atletas em baixa, como foi o caso do Gerson para o Cruzeiro. Reviravolta no São Paulo, o tricolor não vai mais jogar no Brinco de Ouro da Princesa enquanto não tiver o Morumbis, que tem sido palco de uma série de shows do AC/DC. São Paulo decidiu jogar no Canindé, estádio da Portuguesa, na cidade de São Paulo, bem mais perto e acessível para torcedores do tricolor do que seria o Brinco de Ouro da Princesa, estádio do Guarani, em Campinas. Já está confirmado que São Paulo e Chapecoense, jogo marcado para o dia 12 de março, pelo Campeonato Brasileiro, ocorrerá no Estádio da Luz. Gramado em condições boas, estádio com capacidade para 15.500 torcedores, bem próximo da Zona Norte, bem próximo de 2 estações de metrô. Portuguesa também se comprometeu com o São Paulo a ceder o Canindé em caso de final. Se o São Paulo passar pelo Palmeiras nesse domingo na Arena Barueri, o tricolor vai mandar ou o primeiro ou o segundo jogo da final dentro de casa. E essa casa será o Canindé. Vale a lembrança de que, além dos shows do AC/DC, São Paulo já tem outras 4 datas reservadas ao longo do ano para a realização de outros shows. Torcedor do São Paulo, você gosta da ideia do Canindé? Preferiria, por exemplo, jogar no Brinco de Ouro da Princesa? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E o São Paulo deve antecipar receitas de televisão. Tricolor, que tem novo presidente, o Hélio Massis, procurou nos últimos dias dinheiro em diversas instituições bancárias. Hélio Massis se reuniu com bancos, com a Galápagos e com outras instituições para tentar viabilizar modelos de aportes financeiros. A grande verdade é que as ações foram frustradas.
São Paulo não tem muito moral no mercado, especialmente por conta da fama de mal pagador, e diante desse cenário não deve restar outra alternativa ao presidente do São Paulo do que aceitar a antecipação de 5% dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro referentes à Libra. Essa possibilidade foi sugerida para todos os times que fazem parte da Libra. O Grêmio, por exemplo, já aceitou e saiu gastando e contratando jogadores especialmente na Argentina, com a perspectiva de cair nos próximos dias um valor próximo a 73 milhões de reais. Certamente com 73 milhões, o novo presidente do São Paulo tem fôlego para, não sei se até o fim da temporada, mas para pelo menos os próximos meses, ele que tem batido na tecla de que não vai mais aceitar atrasos nos pagamentos dos direitos de imagem. Tricolor durante toda a temporada passada atrasava 2 meses. Quando ia completar o 3º mês de direito de imagem, para evitar que os jogadores pudessem ir à justiça, São Paulo quitava um dos meses e foi assim que a coisa seguiu. Hora de falar sobre Bobadilla e o papo de que o volante paraguaio interessa a clubes do exterior. Nos últimos dias, surgiu a notícia de que o Brighton da Inglaterra, o Betis da Espanha e o Como da Itália entraram em contato. Se houve esse contato, não foi com o São Paulo, talvez com os representantes do jogador, porque na manhã dessa quarta-feira conversei com o dirigente tricolor do departamento de futebol e ele assegurou que não existe qualquer sondagem ou proposta pelo Bobadilla. 24 anos de idade, titular absoluto na atual temporada, 11 jogos, 2 gols e 1 assistência, um dos gols marcados na vitória contra o Bragantino, que valeu ao São Paulo a classificação para a semifinal do estadual. O jogador foi comprado em 2024 do Cerro Porteño por 10 milhões de reais, que garantiram ao São Paulo 60% do valor de uma venda futura. Esse é um ponto importante. Ainda que exista uma proposta oficial e o São Paulo venda, o tricolor vai ficar com apenas pouco mais da metade da grana. Importante registrar também que o Bobadilla é atleta da seleção paraguaia e disputará a Copa do Mundo, o que pode permitir ao São Paulo uma valorização desse atleta caso seja titular e tenha boa participação nos Estados Unidos, no Canadá e no México. O contrato dele se encerra em dezembro de 2027. Hora de falar sobre o São Paulo. A RIMACIS, presidente tricolor, abriu mão de uma série de benefícios a que teria direito desde que se tornou presidente. Não sei se você está ligado, mas o presidente tricolor recebe um salário de algo na casa dos 30 mil reais por mês, além de outros benefícios. A RIMACIS está ganhando o salário que pertencia a Júlio Casares, mas abriu mão, por exemplo, do cartão corporativo, aquele mesmo que causou tantos problemas a presidentes do Corinthians num passado não tão distante. Ele entende que tem uma condição financeira suficiente que lhe permite abrir mão desse benefício. Outro ponto importante, a RIMACIS também não está fazendo uso do plano de saúde que seria subsidiado pelo São Paulo. Já mais experiente, para não dizer veterano, velho, a RIMACIS entende que o seu plano de saúde atual já é suficientemente capaz de lhe oferecer boas condições. Enquanto isso, o novo presidente tricolor tem feito uma série de cortes de gastos para tentar fazer com que o São Paulo seja mais eficiente do ponto de vista financeiro. Entre os cortes, sobrou até para a festa de carnaval, que custou no ano passado 300 mil reais. Festa de carnaval dentro do clube social. A festa desse ano custou apenas 30 mil reais. A estimativa é de que o São Paulo de RIMACIS já tenha garantido uma economia de 4 milhões de reais nesse ano, com todos os cortes que incluíram, inclusive, pessoas próximas ao presidente Júlio Casares. Hora de falar sobre renovação assinada no São Paulo. O tricolor se acertou e agora definiu a extensão do contrato de Marcos Antônio. O vínculo que terminava em 2029 foi prorrogado até 2030. Aí você deve estar se perguntando, tá bom, Nicola, mas esse ano faz diferença? A grande verdade é que a extensão do vínculo passa mais pelo aumento salarial do atleta, para deixar o Marcos Antônio super à vontade para permanecer no clube, do que qualquer outra coisa. Jogador que vinha sendo bastante assediado, especialmente pelo Flamengo, José Boto, homem forte do futebol do Flamengo e apaixonado pelo Marcos Antônio e fazia força para contratá-lo. Com a extensão do contrato e o novo patamar financeiro do Marcos Antônio, São Paulo se sente tranquilo com a permanência do atleta. Hoje o Marcos Antônio só ganha menos no elenco do tricolor do que Lucas Moura e Caleri. Luciano e Marcos Antônio, que recentemente tiveram seus contratos prorrogados, estão na casa de 1 milhão de reais por mês. Jogador que foi comprado da Lazio por 4 milhões e 200 mil euros. A primeira das 4 parcelas anuais vai ser paga apenas no mês de setembro. Baita contratação, grande acerto de Rui Costa e companhia. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo.
Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.